Olá, tudo bem? Estamos aqui para estudar mais uma vez a Bíblia. Se você está gostando, como eu disse, compartilha, né? Curte, envia para o seu amigo, para sua amiga, para o seu parente, seu colega de igreja, para que as pessoas possam crescer estudando, refletindo na Bíblia. Hoje nós vamos estudar Mateus, o capítulo 3. Então esse capítulo ele vai falar sobre o batismo de Jesus. E diz a Bíblia, ela começa no livro de Mateus, ele começa falando sobre a experiência e a pregação de João Batista. Então ele diz que João Batista aparece pregando no deserto da Judéia. Quem era João Batista? João Batista era filho de Zacarias e Maria Isabel. Maria Isabel era prima de Maria, que era a mãe de Jesus. Então João Batista era o primo de Jesus em primeiro grau. E ele foi gerado a partir de um milagre, não como Jesus, mas a partir de João Batista e Maria Isabel, só que numa idade avançada, quando ela já não poderia ter mais filhos. Mais ou menos o que aconteceu com a história de Isaac e Abraão. E João Batista ele cresce pela descendência normal, ele deveria ser um sacerdote, como seu pai. Mas Deus tinha outros planos para ele. E ele cresce e em vez dele ir para o sacerdócio, ele vai para o deserto. Deus o chama para o deserto para uma missão diferente. A missão do Batista, ou do João Batista, ela era preparar o caminho, preparar o contexto para o surgimento da igreja e a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Bom, ele pregava no deserto da Judéia, quer dizer, em volta ali da região de Jerusalém, nas proximidades, naquela região chamada de Judéia, a região mais ao norte, em volta do lago da Galileia, a gente falou isso nos vídeos anteriores, era chamado a região da Galileia. Então na Galileia você vai ter cidades como Cafarnaum, Betsaida, Nazaré, onde Jesus cresceu, várias cidades ali em volta, Caná da Galileia, e na Judéia embaixo você vai ter Jerusalém, você vai ter Belém, você vai ter as cidades próximas do Jordão, você vai ter ali Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria, e então é uma outra região mais ao sul, nas imediações de Jerusalém, onde era o centro religioso. João ele foi para o deserto, perto dessa região da Judéia, tinha um deserto, e ali ele foi, e ali ele pregava. Arrependam-se, ou arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Lembra que a gente estudou nas profecias, Mateus ele vai colocar que Jesus é o ungido, o Messias, aquele que completa as profecias do Velho Testamento, de Isaías, de Daniel. Então no livro de Daniel havia uma profecia que desde a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, isso está em Daniel capítulo 9, até o ungido príncipe, o Messias, haveriam 7 semanas e 62 semanas de anos, ou 483 anos. Essa ordem, segundo muitos estudiosos, ela sai no ano 457, por Artaxerxes. Isso é um fato histórico. Então, desse momento histórico de Artaxerxes até o Messias príncipe, a unção dele, haveria 483 anos. E se você fizer a conta do ano 457 antes de Cristo e subtrair 483, você chega ao ano, você chega a 26 na conta. 483 menos 457 dá 26. Só que na contagem foi indo ano 2 a.C., ano 1 a.C., e depois já é ano 1 depois de Cristo. Não tem ano 0. Então você soma 1 na conta. Somando 1 nessa conta, você vai chegar em 27 DC, que é exatamente o ano que Jesus foi ungido. Então, ele é ungido no ano 27 DC. Porque o calendário não foi assim, Jesus nasceu, então vamos zerar o calendário. Levou uns anos na contagem, segundo as pessoas, mais ou menos aí uns 3 a 5 anos, para poder fazer, é o Messias mesmo, e depois, muitos anos depois, é que se troca essa data, né? E muda o calendário. O fato é que na contagem mais ou menos dá o ano 27. Portanto, a profecia de Daniel ela é plenamente cumprida no batismo de João quanto ao surgimento do Messias. E depois ela vai continuar sobre a destruição de Jerusalém, o que vai acontecer no ano 70, vai falar também sobre a morte de Jesus. A profecia de Daniel ela é completa, quando a gente for estudar a morte
a gente vai, se Deus quiser, ver essa parte. Então ali, Jesus ele estava no tempo exato da profecia. Dava para saber que Jesus, naquele momento, ele seria ungido. Por isso que Satanás queria destruir ele quando ele era bebê ainda. Lembra que a gente estudou na perseguição de Herodes. Então João, ele clama no deserto e ele, Mateus capítulo 3, ela fala, ele fala que Mateus registra isso. Olha, esse surgimento de João, ele cumpre a profecia de Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, prepare o caminho, endireitem as veredas. Porque João, ele era uma pessoa simples, estava no meio do deserto, a comida dele eram gafanhotos e mel silvestre. Para muitos, esses gafanhotos não era o animal, o bicho gafanhoto, a gente fala credo, né? Porque gafanhoto para nós é um negócio nojento. Mas na cultura judaica, o gafanhoto, o inseto, era um animal limpo. Porque nas regras de Levíticos 11, era permitido, o único inseto que podia comer era os que tinha a pata traseira mais forte que pulava. Por exemplo, grilo, gafanhoto, a gente fala, mas é mais limpo do que muitas carnes que as pessoas comem aí. Por exemplo, a carne de porco. Estranho. Mas para muitos, esse gafanhoto, ele não representa um inseto. Ele representa uma planta que chamava-se gafanhoto. Então, a alimentação dele, o fato é que a alimentação dele era uma coisa simples, era um vegetal e mel silvestre. E ele se vestia com um cinto de couro, então era a vestimenta do profeta. Se você pegar o Velho Testamento, era a vestimenta do profeta. E aí, o poder do Espírito de Deus era tão forte em João, ele já foi gerado no milagre que Maria Isabel não podia gerar, ela já era de idade, e quando Maria Isabel se encontra com Jesus, eu acho que é o Evangelho de Lucas, elas se encontram quando Maria Isabel ainda está grávida. O bebê mexe na barriga. E Maria Isabel fica cheia do Espírito Santo quando ela encontra Maria e fala: o que eu posso fazer para a mãe do meu Senhor que veio me visitar? Então aquela criancinha, ela já era movida pelo Espírito do bebê, depois quando criança, e agora na idade adulta, plenamente aí, cheio do Espírito Santo, e ele vai e ele prega e ele clama para que as pessoas se arrependam. E a Bíblia não relata nenhum único milagre dele. No entanto, as multidões saíam para ser batizadas no deserto. Ele devia ter uma mensagem muito poderosa e tocante. E essas multidões iam para ser batizadas por ele. E ele falava para as pessoas. E as pessoas falavam: e agora, o que a gente vai fazer? Ele falava: olha, se você tem comida, reparta com quem não tem. Se você tem roupa, reparta com quem não tem. Os publicanos, cobradores de impostos, e nós que vamos fazer? Ele falava: sejam honestos, não cobrem além do que é justo. Os soldados e nós. Ele falava: olha, não deem denúncia falsa contra ninguém e se contentem com o salário de vocês. Em outras palavras, sigam a palavra de Deus, a justiça, sejam honestos, ajudem os pobres, porque se arrependam dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Era o surgimento da igreja. E então ele fala: olha, alguns falavam assim: mas nós somos filhos de Abraão, nós já vamos entrar no reino. Aí João fala: nananina não. Se vocês não tiverem frutos na vida de vocês não vão entrar no reino. Que poder de mensagem. Ele estava dizendo assim: não basta vocês serem da descendência de Abraão, não basta vocês irem na igreja, não basta vocês serem da denominação A, B, C, D, batista, adventista, católico, presbiteriano. Se você está confiando nisso, pode tirar seu cavalinho da chuva. Se sua vida não tiver frutos de arrependimento, você está fora do reino. Essa era a mensagem de João Batista. Portanto, se arrependa, produza na sua vida frutos de arrependimento, e quando você produzir esses frutos, então o Espírito de Deus estará sobre você e você fará parte do reino. Se prepare, porque o Messias virá. Basicamente era essa a mensagem: se arrependa. Então ele batizava as pessoas, mas o batismo dele não era em nome de Jesus, porque Jesus não tinha vindo ainda. E ele diz ainda: o machado está posto à raiz da árvore, e quem não produz frutos será cortado e lançado ao fogo, prenunciando que aquela geração se encontraria com os juízos de Deus na destruição de Jerusalém. Aqueles que aceitassem o Messias, entrassem para o reino, fossem batizados, eles creriam na palavra do Messias e sairiam de Jerusalém antes delas serem destruídas. Os que rejeitassem a mensagem do Messias seriam destruídos na destruição de Jerusalém. O que aconteceu plenamente, a profecia dele se cumpriu no ano 70, no cumprimento de Daniel. E está aí um dos pontos de firmeza de que a palavra de Deus ela é sobrenatural. Lá em Daniel, quase 500 anos antes, previa com exatidão a data do surgimento do Messias, previa com exatidão a destruição de Jerusalém. Você pode estudar na sua Bíblia, está no capítulo 9 de
de Daniel, o finalzinho, essas profecias todas, mais quase 500 anos de antecedência, se cumprem na vida e no ministério de Jesus Cristo. O livro de Daniel não pode ter sido escrito depois de Jesus, tem muito fato histórico comprovando que ele foi escrito centenas de anos antes de Jesus, e aí fica a pergunta para os céticos, então como é que a profecia se cumpre com a exatidão? E isso é uma evidência histórica da presciência de Deus, de que algo sobrenatural está escrito na Bíblia. Você pode ler lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25, está explicando isso que a gente acabou de explicar aqui. Bom, mas as pessoas começaram a perguntar se ele não era o Messias, o Salvador. E João fala, não, eu não sou digno nem de tirar o cadarço da sandália do Salvador. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai limpar a sua eira, quer dizer, ele vai separar o trigo do joio. O trigo ele vai pôr no celeiro dele e o joio será queimado. Mensagem dura, né? Inclusive, ele percebe que os fariseus começam a sair, os líderes religiosos, mas não vão de coração. Eles vão lá só para dar uma garibada, como diz. Eles achavam que só o fato deles se batizarem lá, eles já se livrariam da destruição. Porque os próprios fariseus viram que estava corrompido o sacerdócio, corrompido os movimentos religiosos, e aí eles entraram na onda do povão e achavam que só por ir lá passar no batismo já estava bom. E João chama a atenção deles e fala assim, raça de cobras venenosas, víboras, quem induziu vocês a fugirem da destruição? Vocês acham que só porque vocês virem aqui, vocês acham que só porque vocês são filhos de Abraão, vocês já vão se salvar? Não vão. Vocês acham que só por vocês virem aqui se batizar, já estão salvos? Não vão. Aí, trazendo para nós hoje, vocês acham que só porque vocês têm o nome de vocês no livro da igreja, vocês já vão se salvar? Não vão. Vocês acham que só porque vocês são líderes da igreja, vocês vão se salvar? Não vão. E aqui vale para nós, né, para todos que são líderes. Nossa vida tem que ter fruto de arrependimento. Ela tem que mostrar que nós somos do reino de Deus. E você quer saber se não é ou não é? Não saia daqui e fique com a gente, logo logo a gente vai entrar no Sermão da Montanha e ali tem os frutos que Deus espera de sua igreja. Bom, e aí Jesus aparece, e quando Jesus aparece no tempo certo da profecia, por volta do ano 27 depois de Cristo, conforme a profecia de Daniel capítulo 9, exatamente 483 anos depois da reconstrução de Jerusalém, Jesus aparece para dar a última chance para a nação judaica receber ou rejeitar a última mensagem de advertência de Deus. Muitos aceitaram, porque a igreja cristã ela surge no seio de Israel. E muitos rejeitaram e vão ser terrivelmente destruídos por ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70. Mas era a última mensagem, era o Salvador, a salvação de Deus para aquela nação. E quando ele aparece, João fala, eu não vou batizar você, Jesus. Ele fala e aponta, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no Evangelho de João, como eu falei, cada evangelho dá uma parte da história, você tem que montar esse quebra-cabeça. João 1:29, acho que é 1:29, fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já estava falando, ele vai ter um ministério, mas ele vai morrer como o Cordeiro lá das profecias do Velho Testamento, o Cordeiro da lei de Moisés, que morria sacrificado pelos pecados do povo, esse é ele. E é o Filho de Deus também, João vai falar, eu vi o Espírito descer sobre ele. E aí Jesus fala, não, eu preciso que você me batize, para que se cumpra toda a justiça, ou seja, para que se cumpram as profecias em mim. Então João aceita e batiza Jesus, e no momento do batismo, em Mateus 3,16 ele repete isso, todos os evangelhos falam isso, ao sair ele, estando ele a orar, o céu se abre e uma pomba desce em formato corpóreo do Espírito Santo e eles ouvem uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Messias, Cristo ungido, não apenas por um homem, mas pelo Espírito do Deus vivo. Ali Deus estava falando, esse é o meu filho. E João, ele vai... não o João Batista, né, agora o João Evangelista, ele registrando no Evangelho, ele vai falar assim, eu vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Então,
A função messiânica, ela dá início de uma maneira plena o seu ministério a partir do batismo, quando o Espírito Santo desce num formato corpóreo. É um espírito, mas ele assume um formato corpóreo de uma pomba e pousa sobre Cristo. E João entende o que estava acontecendo ali espiritualmente e ele fala: eis o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus. E o próprio Deus se manifesta através da sua voz. Ele é o meu Filho amado. É com ele, a partir desse momento agora, que nós vamos destruir o reino das trevas. E o poder do Espírito Santo estará sobre ele de uma maneira sobrenatural. A divindade se manifesta plenamente ali naquele momento. O Filho, o Pai e o seu Espírito em formato corpóreo de pomba. Alguns falam a trindade. Eu não gosto muito dessa palavra trindade, que gera confusão. Eu gosto da palavra divindade. Mas você pode usar a palavra trindade, sim. Estava ali Jesus Cristo como Filho de Deus, e Deus falando: é o meu Filho em quem me comprazo, ele é divino, ele é da minha natureza e é um Filho do homem também. O Espírito Santo manifestado corporeamente ali, vindos como uma pomba sobre Jesus, e o Pai falando ali e entronizando Jesus a partir daquele momento como o Messias. A Bíblia não fala de nenhum milagre que Jesus tenha operado antes desse momento. E a partir desse momento, agora o reino das trevas será destruído pela presença de Jesus. Aonde Jesus estiver, é como se um pedaço do reino dos céus estivesse em volta dele. E ali a obra maligna é destruída, o demônio é expulso, a doença é curada, o morto é ressuscitado, o arrependimento vem ao coração dos ladrões, das prostitutas, e o poder de Deus é manifestado aonde Jesus está. E ali a gente sabe que a partir daquele momento é como se Satanás tivesse agora, vai enfrentar Jesus de perto, cara a cara, e as hostes malignas vão perder e vão sair correndo. Deus abençoe você e eu, que você possa ter frutos de arrependimento na sua vida, como pregou João Batista, e que você possa aceitar plenamente o Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu Redentor. Problemas nós temos, muitos problemas na nossa família, no nosso trabalho, mas Deus está conosco. Lembra que a gente estudou? Emanuel. E o poder do Senhor Jesus Cristo é maior do que o poder das trevas. Vamos clamar pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja. E Deus te abençoe e vamos seguir esse Jesus que é o Filho de Deus. Tchau.